Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Polícia prende ex-padre suspeito de abusos cometidos contra dezenas de meninas. Acusados de homicídio e ocultação de cadáver são levados a julgamento e a gente vai mostrar também. Justiça marca audiência de conciliação para tentar resolver problemas no Quebec. Em 10 anos, Patos de Minas registrou mais de 30 mil acidentes de trânsito. A abertura dos Jogos Escolares Alferes Tiradentes em Patos de Minas. Atlético faz 3-0 no River Plate e abre vantagem na semifinal da Libertadores. Os cuidados com a imunidade em meio às oscilações nas temperaturas. Prefeito de Lagoa Formosa não atende convocação para participar de reunião de vereadores e frustra participantes. O vereador José Eustáquio é o entrevistado da nossa série de reportagens com os eleitos para a Câmara Municipal. Casos de coqueluche são descartados em Patos de Minas. Projeto de lei que isenta advogados de pagar custas é defendido por presidente da Caixa de Assistência da OAB de Minas Gerais durante visita em Patos de Minas. Agora no NTV News. Estão sendo julgados nesta quarta-feira 2 acusados de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido em 2022 em Patos de Minas. O júri de hoje é uma etapa de um processo que corre em segredo de justiça. Os dois réus, são dois réus, eles foram indiciados em razão do crime de assassinato contra Breno José Fiuza, de 21 anos. Breno, em 2022, desapareceu no mês de setembro, foi procurado, inclusive, à época dos fatos, a mãe de Breno pediu a ajuda de toda a imprensa, de toda a população para localizar o filho. Ele ficou sumido, então, de setembro a dezembro, quando seu corpo foi localizado e foram indiciados, então, dois homens que seriam responsáveis pelo crime contra Breno. O corpo da vítima foi encontrado em Arraial dos Afonsos, próximo à estrada de Sumaré, em Mata Fechada. O júri está ainda acontecendo e mais tarde teremos o resultado, se serão ou não condenados pelo crime de homicídio contra Breno José Braga Fiuza, de 21 anos, à época dos fatos. O crime aconteceu em 2022. Esse julgamento continua acontecendo. Durante essa nossa edição de hoje, vamos mostrar em que saiu o resultado desse julgamento. A gente mostra para você aqui no NTV News. Um ex-líder religioso investigado por abusos sexuais contra crianças ocorridos em um sítio no município de Tiros foi preso nesta quarta-feira em Juatuba, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, as investigações tiveram início com a denúncia de um caso ocorrido em 2016, quando uma vítima de 4 anos de idade teria sofrido abusos durante uma festa de casamento. O homem de 77 anos negou ter cometido os crimes. Ele é suspeito de ter cometido abusos contra cerca de 50 meninas com idades entre 3 e 11 anos de idade desde a década de 80. Ainda segundo a polícia, ele era padre em uma paróquia de Belo Horizonte vinculada a uma escola e então, por várias vezes, organizava excursões e levava essas crianças para passar um tempo no sítio do padre com a presença de professores e até mesmo de pais. Ele conseguia retirar essas crianças, de acordo com a polícia, de perto dos responsáveis, com base na confiança, e, segundo as investigações, abusava delas e depois as devolvia. Os diversos problemas enfrentados pelos moradores do Quebec com a estação de tratamento de esgoto da Copasa podem ter uma solução. A Justiça marcou uma audiência de conciliação para o próximo mês. O jornalismo da NTV já recebeu e registrou vários relatos dos problemas enfrentados por moradores no residencial Quebec, decorrentes da emissão de gases e mau cheiro da estação de tratamento de esgoto da Copasa. Constante o mau cheiro, os insetos, tudo que toma conta da casa da gente, a gente não consegue se alimentar direito. Começou aquele mau cheiro, você perde a vontade de comer e aí a dor de cabeça vem, aí acabou. Faço tratamento, questionei com o médico, já troquei de medicamento várias vezes, já aumentou a dosagem e não resolve. Inclusive, vou várias vezes ao médico, o médico passa remédio fortíssimo, a dor de cabeça não passa. Eles não sabem por que está acontecendo isso, mas eu sei, é por causa do mau cheiro. Você não tem como almoçar, você não tem como jantar, você não tem como dormir. Em 2019, cansados de esperar por uma solução, os moradores fizeram um abaixo-assinado e colocaram
coletaram cerca de 800 assinaturas. O documento foi entregue ao Ministério Público Federal, que ajuizou a ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal, Prefeitura de Patos de Minas e a Pisolato Construtora, para que fosse feita a reparação aos danos ao meio ambiente, aos moradores e aos prejuízos aos cofres públicos com a construção das casas próximas à estação. Causa muito incômodo para todos nós. Não é só o incômodo do mau cheiro, porque com ele vem as doenças, vem muitas coisas. A procuradora deixou bem claro quais eram os órgãos responsáveis e agora vai depender de uma ação judicial que eles vão entrar para que essas empresas angariem o valor para fazer uma pesquisa para ver se dá para diminuir, reduzir aquele odor. Não vai mitigar o odor inteiro, 100%, mas tipo 50%. Providência, que tomaremos é ajuizar, então, uma ação contra eles, para obrigá-los a reparar os danos causados às famílias, inclusive indenizar ou remover aquelas famílias, nos imóveis e que ficar caracterizado pelos relatórios de saúde, etc., que há ali condições insalubres, nocivas para a habitação por seres humanos. Foram tentados alguns acordos entre os envolvidos para a solução dos problemas. Mas, diante aos questionamentos da construtora, a situação não se resolveu. Mas a solução pode estar próxima. A Justiça marcou uma audiência de conciliação para o mês de novembro. Em instantes aqui do News, a abertura dos Jogos Escolares Alferes Tiradentes em Patos de Minas. Cruzeiro recebe o Lanús no Mineirão em primeiro jogo pela semifinal da Sul-Americana. E Atlético faz 3-0 no River Plate e abre vantagem na semifinal da Libertadores. Aconteceu hoje a abertura da etapa regional dos Jogos Escolares Alferes Tiradentes, que reúne estudantes de colégios da Polícia Militar com disputas de diversas modalidades esportivas. 5 delegações de estudantes de colégios Tiradentes do Triângulo Mineiro participam da etapa regional dos Jogos, sendo o Colégio Tiradentes de Patos de Minas delegação participante e anfitriã. Foram convidadas as delegações dos colégios Tiradentes da Polícia Militar, sediados nos municípios de Araguari, Uberaba, Uberlândia e a nossa cidade aqui que é anfitriã. Aproximadamente 250 alunos atletas que estão acompanhados pelos chefes das delegações, comandantes, diretores pedagógicos, profissionais de educação física e policiais e bombeiros militares, que são os monitores disciplinares. Os jogos contam com 3 etapas: os interclasses, que aconteceram internamente em cada escola, a etapa regional, que Patos de Minas cedia o polo do Triângulo Mineiro, e em dezembro a etapa estadual, que acontecerá em Belo Horizonte. Em cada região do estado está sendo realizado uma etapa regional e até mesmo uma forma de incentivar os nossos alunos a desenvolverem a questão dos estudos. Serão realizados jogos no Unipam e no Clube Caiçaras Country Club, das modalidades de basquete, handebol, vôlei, peteca e futebol de salão, nos naipes masculino e feminino. O evento promove, além da valorização do esporte e promoção da saúde, o estreitamento de laços e convivência entre os alunos dos colégios tiradentes. A união dos nossos tiradentes faz toda a diferença dentro da nossa escola. A valorização do esporte, principalmente dentro da instituição. Então é um momento que os meninos saem da sala de aula, mas que trocam, muitas informações, convivência. Então eles estão extremamente felizes e a gente vê, que essa união faz muita diferença até dentro da sala de aula. Os atletas vêm se preparando desde o início do ano para a competição e, além da preparação física, também tiveram que se dedicar aos estudos, pois apenas alunos com média de notas acima de 60% poderiam participar das equipes competidoras. Os alunos de Patos de Minas vão disputar 4 modalidades. Começou a preparação no início do ano, com a iniciação das escolinhas desportivas, e ali nós fomos para a segunda parte do projeto, que são os jogos interclasse, são os nossos jogos internos, que aconteceram no meio do ano, e com isso a gente foi selecionando os alunos para participar agora da fase regional que se inicia hoje. Esses alunos, assim que terminar a nossa fase regional, consagrando
sagrando campeão nas modalidades disputadas nessa fase, eles vão participar em Belo Horizonte em dezembro da terceira fase, que é a fase estadual. Para Daniel Araújo, aluno do terceiro ano do ensino médio do Colégio de Patos de Minas, os jogos já têm gosto de despedida, uma vez que ele se forma esse ano. A nossa preparação, a gente teve poucos treinos, mas o time a gente joga já separado, a gente joga já junto. A expectativa é a melhor possível, a gente vem de 2 títulos seguidos, né? A gente ganhou os 2. No estadual a gente bateu na trave, mas como esse ano é meu último ano na escola, então a expectativa é a melhor possível. A gente jogar, ganhar de novo, ganhar mais título pela escola, representar a escola. E é isso, é aproveitar o momento, a gente sabe que tá acabando o ciclo da nossa vida, né? Então é aproveitar o máximo possível e trazer a medalha para casa. O Atlético fez o dever de casa no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores e bateu o River Plate pelo placar de 3-0. Um jogo, e que jogo entre Atlético e River Plate. A estrela do Galo brilhou forte e a de Daverson também. O atacante marcou 2 gols e deu assistência para o terceiro de Paulinho na vitória alvinegra. Deivinho, como é chamado pelos torcedores, marcou logo no início da partida, mas estava impedido e o gol foi anulado. Mas aos 21 minutos, o Daverson abriu o marcador nessa jogada e começou com o Lianco lançando para Hulk, que trombou no zagueiro do River. A bola sobrou para Daverson, que driblou o goleiro e mandou para o fundo da rede. O segundo gol do Galo saiu no segundo tempo. Aos 24 minutos, Arana deu passe preciso para Daverson ampliar o placar. 4 minutos depois, Daverson apareceu de novo. O atacante viu a chegada de Paulinho e tocou para o camisa 10 fazer o terceiro do Galo. Após o gol, Daverson foi substituído por Otávio e saiu ovacionado de campo. Os torcedores fizeram a festa na Arena MRV, que teve recorde de público, 44.870 pessoas, e de renda, quase 5,5 milhões de reais. A torcida impulsionou a goleada de 3-0, resultado que dá ao Atlético larga vantagem nas semifinais e pode perder por até 2 gols de diferença na Argentina na próxima semana para avançar na Libertadores. Mas o confronto decisivo entre River Plate e Atlético está marcado para a próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no Monumental, em Buenos Aires. Mas antes, pelo Brasileirão, no sábado, o time de Milito enfrenta o Internacional às 7 da noite na Arena MRV. Pela final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta neste momento o Lanús, no Mineirão. O jogo atrasou o início da partida, era para ter começado às 7 da noite, atrasou de 13 a 14 minutos. Agora, com 7 minutos de jogo, a partida está em 0-0, Cruzeiro e Lanús pela Copa Sul-Americana. Daqui a pouco, aqui no News, os cuidados com a imunidade em meio às oscilações nas temperaturas. E em 10 anos, Patos de Minas registrou mais de 30 mil acidentes de trânsito. O Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais divulgou novos dados sobre trânsito em Patos de Minas. Chama a atenção para a quantidade de acidentes, mais de 30 mil nos últimos 10 anos. De acordo com o último censo, Patos de Minas tem 159.253 habitantes atualmente. A frota de veículos da cidade é de 109.204 veículos, conforme dados da Receita Federal, sem contar flutuantes. Estes números, somados a diversos fatores, como, por exemplo, imprudência e asfalto irregular, resultam em um número alto de acidentes. O Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais divulgou novos dados sobre o trânsito de Patos de Minas de 2014 até setembro de 2024. Foram registrados 30.756 acidentes nos últimos 10 anos. Os locais de maior incidência de acidentes são a Rua Major Gotti e a Avenida JK. Em 2023, foram registrados 2.826 acidentes durante todo o ano. Em setembro do ano passado, houve 208 acidentes, sendo que em 2024 foram 241 no mês de setembro, 33 a mais do que no ano passado. Em 2024, até setembro, foram registrados 2.203 acidentes. Com vítimas, foram 872 registros.
O trânsito de Patos de Minas tem passado por diversas mudanças nos últimos meses. Instalação de rotatórias, mudança do sentido de algumas vias, instalação de novos semáforos. O que será que a população de Patos de Minas pensa sobre o trânsito da cidade e sobre todas essas mudanças? Caótico, extremamente caótico. Ninguém respeita nada, nem motociclista, muito menos motorista de carro, entendeu? Ninguém respeita nada. Tá meio caótico, viu? Tá complicado. Bom, eu fiquei um bom tempo sem vir em Patos, eu não morava aqui, e quando eu voltei aqui para Patos eu assustei um pouco. A falta de respeito com a sinalização, as paradas obrigatórias, então assim, tem que haver um estudo sobre essa dinâmica do trânsito em Patos para a gente ter um trânsito mais saudável e mais seguro, né? Porque do jeito que tá, não tá bom. Tem que dar uma melhorada bem assim, crucial e bem urgente nessa questão da sinalização e até mesmo estudar algum conceito de educação para o pessoal que está dirigindo, porque o respeito está faltando muito, sabe? Não tá muito, né? Com o tempo chuvoso, em meio ao calor da primavera e as oscilações nas temperaturas, alguns cuidados com a saúde das crianças são necessários para reforçar a imunidade e prevenir doenças respiratórias. Em períodos onde em um único dia podemos observar um calor intenso e de uma hora para outra esse calor desaparece e o clima esfria, é necessário um cuidado maior com os pequenos, pois variações de temperatura repentinas podem impactar diretamente na imunidade infantil. Quando o tempo estava muito seco, ainda mais aquela época de fumaça, as crianças sofreram demais por quadros alérgicos, respiratórios, e nessas mudanças climáticas, muitas vezes a criança não está com a imunidade muito fortalecida e aí ela reage mal a essas mudanças. A gente tem várias vezes, né, a gente percebe isso. Então a criança, mudou o clima, já dá uma tosse, já entope o nariz, já pode dar alguma dorzinha de garganta. Tanto o frio quanto o calor impactam diretamente na nossa saúde. Cada um deles possui uma especificidade que possibilita o surgimento de algumas doenças. A gente vê muito os quadros respiratórios, o principal é quadros respiratórios e alguns quadros dermatológicos também, né, algumas lesões de pele, algumas alergias, e principalmente quando esquenta o clima a gente tem também os quadros intestinais, aquelas viroses mais para diarreia e tudo mais. O mais comum são os quadros de resfriado, os quadros gripais, né, que nós falamos, e as crianças então iniciam com coriza, obstrução nasal, com febre, tosse. Principalmente no tempo frio tendemos a ficar mais fechados, ficar mais em local fechado, muitas vezes não tem uma boa circulação do ar, concentra muitas crianças na creche, na escola, aumenta os vírus começam a circular entre as crianças. Hábitos diários também podem fazer a diferença e são capazes de otimizar os quadros, até mesmo quando a doença já está em curso. O melhor método para prevenir são as medidas de higiene, né? Então, a criança precisa ter bons hábitos de higiene, lavar a mão antes de comer, escovar dente, ter o hábito de lavar sempre o nariz com soro. Ao chegar em casa da escola, da creche, tem que dar um bom banho para poder tirar um pouco desses vírus, dessas bactérias. É sempre muito importante lembrar também que a cobertura vacinal para algumas doenças está em baixa no município e essas vacinas são muito importantes para evitar certos tipos de infecção. O primeiro passo da imunidade é receber as vacinas. Então a gente tem a vacina de gripe, a gente tem as vacinas para hemófilos, para catapora e todas essas vacinas a gente tem visto uma baixa aceitação ultimamente, né? Então, manter a vacinação, bons hábitos alimentares, aquele paciente que só come produtos ultraprocessados, macarrão instantâneo, só hambúrguer, lanche, não tem vitaminas suficientes para poder enfrentar esses períodos de clima mais difícil. Então, a gente sabe que as vitaminas constantes aí nas frutas nos ajudam muito. Evitar aglomerações dentro de hospitais e postos de saúde também pode ser o mais indicado em alguns casos. Esses quadros mais simples,
febre baixa, 1 dia, 2 dias de febre, nariz escorrendo, evitar de já procurar o pronto-socorro no primeiro sintoma, porque as aglomerações que a gente vê nos pronto-socorros, nos consultórios, acabam por piorar esses quadros, né? E sabemos que muitas vezes, lavando bem o nariz, dando um remedinho para dor, para febre, em 2 dias a criança já está bem melhor. O IMET manteve o aviso de chuvas intensas para o Alto Paranaíba e Noroeste e choveu forte na tarde de hoje em Patos de Minas, né? Vamos aos detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 45%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 21 e com a máxima alcançando os 31 graus. Em Lagamar, variam de 23 a 33 graus. Em Tiros, de 21 a 31. Em Lagoa Grande, a máxima prevista é de 33 graus. Em Monte Carmelo, de 21 a 30. E em Presidente Olegário, mínima de 22 e máxima de 32 graus nesta quinta-feira. A seguir você vai ver que o vereador José Eustáquio é o entrevistado da nossa série de reportagens com os eleitos para a Câmara Municipal. E prefeito de Lagoa Formosa não atende convocação para participar de reunião de vereadores e frustra participantes. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais devem ficar atentos à data para regularizar as dívidas com o Simples Nacional. A não regularização gera exclusão do regime. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais têm até dia 31 de outubro para regularizar suas dívidas diante do Simples Nacional. Essa regularização é muito importante e, caso não seja feita, pode acarretar penalidades. Ao meu lado está a Amanda Lopes, do Sebrae, que vai nos explicar um pouco mais sobre como fazer essa atualização e sobre quais podem ser as consequências de quem não fizer. Amanda, explica para nós como que o empreendedor ele pode saber que ele está em dívida aí com o Simples Nacional. Em setembro, até o início de outubro, mais de 1 milhão de microempreendedores individuais e mais de 70 mil micro e pequenas empresas receberam notificações através do portal do Simples Nacional e do ECAC. Muitos empreendedores não têm esse costume de acessar o portal para poder verificar as suas notificações, mas é muito importante que eles realizem isso para poder entender se ele é uma das empresas que precisa ou não se regularizar. Perfeito, Amanda. Sendo então uma dessas empresas, tendo conferido essas informações, qual que é o caminho para regularizar a situação? Ele pode estar procurando o seu contador, caso haja algum, ou no caso do microempreendedor individual, pode estar vindo até o Sebrae ou a Sala Mineira do Empreendedor, aqui na Rua Dores do Indaiá, número 17, no 3º e 4º andar do prédio da CDL. Certo. Amanda, a pessoa percebeu que existe a dívida, diante do Simples Nacional, não fez o pagamento no ano de 2024. O que pode acontecer? Caso a pessoa não faça essa regularização, ela fica sujeita a ser exclusa do regime do Simples Nacional, que é um regime tributário desenvolvido para a micro e pequena empresa e o microempreendedor individual. E aí, a partir do dia 1º de janeiro, caso ela não tenha feito essa regularização dentro do prazo, ela vai ser obrigada a escolher um outro regime, seja o lucro presumido ou o lucro real. Então, a pessoa também pode estar fazendo essa regularização através do portal da ECAC ou do portal do Simples Nacional, fazendo o pagamento à vista, também parcelado em até 5 anos, 60 meses, através da sua conta do gov.br. As orientações também ficam disponíveis dentro do próprio site. Perfeito, Amanda. Nós agradecemos as informações e reforçamos aí, então, para os microempreendedores e para as microempresas individuais que corram atrás dessa situação para que possam regularizar e não tenham, então, o seu regime excluído a partir de 2025. Amanda Oliveira para o jornalismo da NTV. Mais uma reportagem da nossa série com os eleitos para o Legislativo Patense. O entrevistado da vez é o vereador José Eustáquio, reeleito com 1.948 votos.
José Eustáquio de Faria Júnior é de Patos de Minas, formado em Direito e atuou como advogado desde sua formação. Foi eleito pela segunda vez no cargo de vereador com 1.948 votos, quase 500 a mais do que os recebidos na eleição passada. Eu fico muito feliz de ter uma votação expressiva, né, o terceiro mais votado e entre os reeleitos o mais votado, né, isso coloca nos meus ombros ainda mais responsabilidade, ainda mais coragem, né? E eu me sinto muito entusiasmado de enfrentar esse segundo mandato, com muita, sempre também ouvindo as pessoas, discutindo, debatendo as melhores soluções, entregar dignidade através de serviços públicos de qualidade. Eu fico muito feliz de ter a confiança da população de Patos de Minas novamente para enfrentar esse segundo mandato. A pauta animal e a causa autista foram temas destacados pelo primeiro mandato do vereador e continuarão tendo prioridade durante a nova gestão. Existem algumas causas que eu defendo, eu falo sempre que a causa animal é uma causa de vida para mim, não é uma causa política. Apresentamos inúmeros projetos nesse primeiro mandato. No segundo, nós apresentaremos alguns projetos que vão causar um impacto positivo na sociedade patense. Outra causa que eu defendo, apresentei inúmeros projetos e nós vamos continuar defendendo, é a causa autista. Eu entendo que todos os parlamentares devem ter uma sensibilidade maior para enfrentar um problema que a gente enfrenta, né, atualmente. Um deles é a falta de professores de apoio, né? Outra é ter uma sensibilidade de entender quais são as demandas da causa autista e aplicar aqui na Câmara Municipal, que é a Casa de Leis, é a Casa do Povo, e a gente precisa ter uma sensibilidade maior para entender todos esses problemas que a gente enfrenta. Nas eleições de 2022, José Eustáquio se candidatou a deputado federal pelo Podemos e disse que para as próximas eleições se coloca à disposição para disputar novamente pelo cargo. Durante a campanha para deputado em 2022, eu levantei a bandeira de que Patos precisaria e mereceria um deputado federal. E um exemplo claro disso é que grande parte da população votou, né, em um candidato que é natural de Araguari. E durante a campanha agora para vereador, eu recebi uma foto de um outdoor na cidade de Araguari, em que dizia que bateu o recorde de recursos enviados para aquela cidade, só em 2024, 138 milhões de reais. Imaginem só, se nós tivéssemos um deputado de Patos de Minas, esses recursos seriam aplicados na saúde, na segurança, na infraestrutura, enfim, inúmeros serviços. Se tudo correr bem, se nós realmente conseguirmos nos estruturar para poder disputar eleições maiores e a próxima em 2026, com certeza meu nome sempre está à disposição para prestar esse serviço para a nossa cidade. Questionado sobre se posicionar como oposição ou apoio ao prefeito reeleito, disse que a política deve servir ao povo e não a políticos. Fiz uma campanha totalmente independente, né? Eu até gravei um vídeo, né, falando que meu apoio é do povo. Meu apoio não são de políticos, né? Eu acho que a política ela deve servir a população. Se o prefeito apresentar bons projetos, evidentemente que nós vamos aprovar esses projetos aqui na Câmara Municipal. Se ele apresentar projetos que causam dúvida e que merecem um debate maior, eu entendo que nós devemos debater. A gente mostra para você que na noite dessa terça-feira, a Câmara Municipal de Lagoa Formosa foi palco de uma reunião marcada pela presença em massa da população. Na última sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Lagoa Formosa, Ronaldo Mundim da Silva, enviou um ofício ao prefeito Edson Machado de Andrade, exigindo esclarecimentos sobre relatórios das comissões permanentes que apontam falhas e interrupções em serviços essenciais, como saúde, educação, segurança e limpeza urbana. O prefeito foi convocado para comparecer pessoalmente ou enviar um representante para prestar contas
contas sobre essas questões. No entanto, a ausência do executivo deixou a casa cheia de cidadãos sem respostas. O objetivo realmente é a gente abordar essas questões que são muito sérias, né? Que está deixando toda a população aí extremamente contrariada, né? E a gente, inicialmente, as comissões de cada setor, da saúde e educação, foi em loco verificar o funcionamento da atividade, né, do serviço público. E foi verificado já algumas desassistências, né? Algumas questões que precisavam ser corrigidas e outras algumas perspectivas de paralisação. Feito isso, nós encaminhamos o presidente da Câmara e ele convocou o prefeito para estar nessa reunião hoje aqui para prestar esclarecimentos ou então mandar um responsável para explicar as providências que estavam sendo tomadas e os motivos dessas paralisações. A comunidade, mobilizada para expressar suas preocupações, demonstrou sua indignação com os problemas que afligem a cidade. Um caso assim que nunca tinha acontecido antes, cortou os transportes públicos, né, para levar o pessoal para a escola, para levar os meninos da roça, da zona rural até a faculdade, a Patos de Minas. Foi cortado também o CAPS, foi fechado várias áreas da saúde, entendeu? Então, a população está indignada com tudo que está acontecendo, porque é muito revoltante por ser um período eleitoral, foi por uma simples falha deles, né, por não aceitar uma derrota, entendeu? Foi uma retaliação de tudo. As reclamações sobre a escassez de água que persiste em vários bairros foram um dos principais focos de atenção durante a reunião. O SAAI, que havia informado anteriormente que a normalização do abastecimento aconteceria na tarde de terça-feira, não cumpriu com a expectativa da população, levando a um aumento das reclamações e à frustração dos moradores. A gente teve uma denúncia a respeito que falta de tratamento, né, não teria aí esse material, esse produto. Eu e a outra vereadora Meire, a gente se deslocou até o SAAI, onde a gente foi barrado, né, até dentro das nossas funções, das nossas atribuições, não quiseram ir mostrar o estoque, se tinha o produto ou não. Além disso, a situação do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, que foi fechado, e os problemas com o transporte escolar também foram destacados. A gente recebeu a triste notícia de que o CAPS havia sido fechado juntamente com vários outros serviços essenciais aqui de Lagoa Formosa, e agora eu tive a notícia aqui pela SANAI que ele foi reaberto com equipe bem reduzida, né? Depois de todo o movimento que a população fez. Então é uma situação totalmente indignante, porque as pessoas é um serviço no qual a gente tem direito, sabe? É um serviço substitutivo do hospital psiquiátrico. Então antigamente aquelas pessoas que iam para Barbacena, que eram tratadas com falta de dignidade, com desumanidade, morreram 65 mil pessoas lá nesse hospital, essas pessoas hoje em dia elas são tratadas no CAPS. Então você não precisa sair do seu domicílio para tratar. Hoje eu vim cá representar os estudantes, né? São 300 estudantes, imagine, 300 estudantes, né? Tendo enfermeiro, gente de direito, arquiteto, engenheiro. Imagine se cada um desses sair prejudicado ou ter que repetir o período. Uma hora para outra cortou e a gente tem que agora tirar do próprio bolso. Meu pai está me levando todo dia, tem que tirar do próprio bolso para estar levando para estudar, porque tá difícil. A comunidade clama por respostas e soluções efetivas. Queremos sim uma resposta, por isso estamos aqui, estamos todo mundo aí reunido, né, lutando para que possa, né, vir a mudar tudo que está acontecendo, né. Depois do intervalo aqui no News, casos de coqueluche são descartados em Patos de Minas e projeto de lei que isenta advogados de pagar custas é defendido por presidente da Caixa de Assistência da OAB de Minas Gerais durante visita a Patos de Minas. Essenciais em diversos aspectos da vida, seja para validar informações pessoais, registrar transações financeiras e em outras tantas situações, os chamados documentos comprobatórios estão presentes o tempo todo no nosso dia a dia. Os documentos comprobatórios são todos aqueles que servem como prova de algo. Eles são utilizados tanto para confirmar a veracidade de informações como para respaldar determinadas situações. Ao nascermos, nossos pais são obrigados a registrar, fazer o registro do nascimento de cada criança.
Quando nós fazemos esse registro no cartório de registro de pessoa física, nós temos a emissão da nossa certidão de nascimento, constando o nosso nome, que é o prenome e sobrenome, a filiação, os avós paternos e maternos, local, data e horário de nascimento. Hoje, por causa do nosso sistema integrado, a Receita Federal, imediatamente quando faz o registro, ele já emite o CPF, que é o cadastro de pessoa física. Essa numeração, que ela é composta por 11 dígitos, ela é utilizada para poder identificar o cidadão. Por meio desse número de identificação, nós conseguimos emitir todos os nossos documentos, abrir contas, enfim, ele é utilizado para poder identificar o cidadão perante a Receita Federal, os órgãos públicos e privados. Com a emissão desses documentos, nós temos os documentos oficiais que são utilizados para poder comprovar a identificação física, a identificação civil da pessoa, que é o RG, hoje o DNI, que é o Documento Nacional de Identificação, ou o novo RG, carteira de motorista, documentos eletrônicos com validade nacional, o e-título, o e-CNH, passaporte, carteiras profissionais, carteira de identificação militar, e nós temos também a carteira de trabalho. Esse tipo de documento é essencial para diversas atividades cotidianas. Abertura de conta, você apresenta não só o seu CPF, mas também um documento de identificação com foto. Nas eleições, ainda hoje, utilizamos o nosso documento com foto e o título de eleitor, porque o e-título ainda é novo, então nem todos têm esse acesso. Você vai acessar a Receita Federal, um órgão público, você vai fazer o cadastro escolar, então todos eles a gente precisa fazer essa identificação por meio desses documentos. Outro documento constantemente solicitado são os comprovantes de residência, que são pedidos em alguns casos em específico. O comprovante de residência ele vai ser solicitado toda vez que você tiver a necessidade de fazer um cadastro, seja um órgão público ou privado. Você apresenta um documento que faça a comprovação de que você reside naquele local. Nós temos os documentos principais e os secundários. Os principais são conta de água, luz, internet, telefone fixo, guias de IPVA e IPTU, que são todas emitidas por órgãos públicos, então ela tem mais validade. Nós temos também o contra-cheque emitido por órgãos públicos, porque os servidores públicos precisam manter o seu cadastro atualizado. Os contra-cheques emitidos para funcionários da rede privada, ela não tem tanta validade, porque alguns não vêm com endereço, e outros porque os funcionários nem sempre mantêm seus cadastros atualizados junto ao seu empregador. E nós temos os documentos secundários, que seria um contrato de locação com assinatura reconhecida, a firma reconhecida do proprietário. Nós temos também extrato bancário, fatura bancária. Por que esses documentos não são considerados principais? Porque às vezes nem sempre você atualiza seu cadastro no banco. É importante reforçar que todos os documentos precisam estar atualizados e em mãos para casos de necessidade. Mas nem sempre a gente faz. Na correria do dia a dia a gente vai deixando. Por exemplo, cadastro escolar. O cadastro escolar você tem que apresentar o documento pessoal e um comprovante de residência. Mas a gente sabe que sempre tem um jeitinho brasileiro que a gente pega emprestado um comprovante de residência de outra pessoa. Hoje é muito fácil você fazer um contrato de locação, colocar o endereço de um parente seu e registrar em cartório. É fácil de fazer. O ideal é que façam todas as atualizações, principalmente em cadastros públicos, para você ter a comprovação de fato da sua residência. A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Patos de Minas recebeu nesta quarta-feira a visita do presidente da Caixa de Assistência da OAB Minas, que também é candidato à presidência, Gustavo Chalfun, e participou de encontro e discutiu diversos assuntos. Concorrendo à presidência da OAB de Minas Gerais, Gustavo Chalfun tem realizado visitas em diversos municípios do estado. Hoje, em Patos de Minas, ele reuniu alguns apoiadores para discutirem sobre seus projetos de campanha. Nós estamos muito felizes em dar sequência ao trabalho do presidente Sérgio Leonardo, que é um trabalho de inovação, de inclusão e avanço. Nós nos sentimos preparados para assumir essa missão de representar a advocacia de Minas Gerais, de poder ser a voz dos advogados e das advogadas, principalmente sendo um advogado do interior. Eu estou muito feliz com essa caminhada. Nossas propostas se baseiam em 3 grandes pilares: a defesa das nossas prerrogativas, a defesa dos nossos honorários advocatícios e a defesa intransigente dos direitos dos jovens advogados. E nós temos também um projeto de lei que propõe a alteração do Código do Processo Civil para determinar que o advogado fique isento de pagar as custas processuais na execução dos honorários advocatícios. Vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso? Essa é uma das grandes lutas que nós implementaremos no nosso mandato para que, a exemplo de outros estados, nós tenhamos o diferimento do momento do pagamento
pagamento dessas custas. Que os honorários advocatícios, ao serem cobrados pelos advogados, não necessitem de ser objeto de prévio pagamento de custas, ou seja, que essas custas possam ser pagas ao final, quando os advogados já terão recebido seus honorários. De casos de coqueluche em Minas Gerais, o que preocupa bastante as autoridades em saúde, a boa notícia é que em Patos de Minas os casos suspeitos foram descartados e o município segue sem registros da doença. Minas Gerais contabiliza 287 casos confirmados de coqueluche em 2024. De acordo com o sistema de informação de agravos de notificação, até o dia 12 deste mês, foram notificados pelos municípios 844 registros suspeitos da doença e 2 óbitos, se tratando de 2 recém-nascidos que ainda não haviam sido imunizados. A gente teve alguns casos notificados, né? Foram 5 casos em 2022, 2 casos em 2023 e 1 caso em 2024, né, de coqueluche, mas todos esses casos foram descartados. A gente não teve nenhum caso de coqueluche nesses últimos 3 anos. E eu acredito que para isso tem aí um sistema vacinal e as pessoas têm que estar se vacinando contra a doença, né? E como é que está a questão dessas vacinações aqui na cidade? Então, a única forma da gente estar prevenindo contra a coqueluche é a vacinação, né? Ela é uma vacinação que ela é de rotina para as crianças, então ela é feita com 2, 4 e 6 meses. Depois é feito um reforço com 1 ano e 3 meses, depois com 4 anos. Então é importante que essas crianças estejam vacinadas. As gestantes também têm que se vacinar. A partir de 20 semanas de gestação, toda gestante ela toma uma dose, né, da vacina DTPA, que é feita, que tem um composto da coqueluche. Esse ano teve alguns casos em Minas de coqueluche, né, a gente teve até já óbitos. Então, estender essa vacinação para as pessoas, para os trabalhadores que trabalham em berçários e creches, que tenham crianças até 4 anos de idade. Então, esses trabalhadores podem estar procurando as unidades de saúde para se vacinar, porque eles têm direito. E também trabalhadores de saúde que trabalham em maternidades, né, locais que têm gestante, que têm crianças, neonatos. E todos os profissionais de saúde têm o direito de vacinar contra a DTPA. No início dessa edição, nós mostramos que 2 acusados de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido em 2022 em Patos de Minas estavam sendo julgados. Esse julgamento já terminou e nós vamos ao vivo para o fórum com a repórter Isabela Sanches, que traz as informações sobre as sentenças. Isabela, boa noite para você. Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que acompanha o NTV News. É isso mesmo. Hoje aconteceu, né, mais um julgamento, né? O Vitor e o Matheus estavam sendo julgados hoje, né, por homicídio qualificado e também por ocultação de cadáver e organização criminosa e também por furto qualificado. Eles foram acusados, né, de envolvimento na morte de Breno José Braga Fiuza, que desapareceu em setembro de 2022. A investigação da Polícia Civil revelou que Breno foi morto a tiros e teve o corpo enterrado em uma área da mata na região do Arraial dos Afonsos, próximo à estrada da Sumaré. Foi um crime, né, que chocou Patos de Minas. O júri começou por volta de 9 horas da manhã. Familiares da vítima compareceram aqui hoje no fórum e o julgamento, né, ele terminou agora há pouco, com as seguintes sentenças. O Vitor, o Matheus, né, Gomes, ele foi condenado a 18 anos e 6 meses e 10 dias de prisão. E o Vitor também foi condenado a 23 anos, 5 meses e 14 dias de prisão. Obrigado, Isabela, pelas informações. Portanto, aí a gente estava devendo o resultado desse julgamento, né, duplo, desse crime ocorrido em Patos de Minas. A Isabela trazendo aí essas informações sobre, portanto, o que decidiu o júri, né, esse julgamento que começou pela manhã, como ela disse, e terminou agora há pouco. O NTV News está terminando, volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.